Beleza. Bom, reforçando ainda, né, pessoal, sobre a aula de ontem de Excel, nós resolvemos 10 problemas e o objetivo é que todos vocês depois façam sozinhos, né? Tentem resolver sozinhos, seguindo o vídeo, pausando, procurando na internet, perguntando para a inteligência artificial, resolver todos aqueles problemas, tá? O exercício 1 eu fiz com vocês, que são 10. Tem o exercício 2 e o exercício 3. São desafios. Eu vou preparar ainda uma gravação com algumas dicas para vocês, depois que acabar essa semana. A nossa semana vai até quinta, né? Essa semana de kickoff. Depois eu vou preparar uma gravação, material extra e mando para vocês. Tá bom? Bom, eu vou compartilhar minha tela. Beleza. Bom, acho que vocês estão vendo aí, né? Quero comentar um pouquinho sobre o que vai ser a nossa conversa aqui hoje, tá? Eu preparei, deixa eu só verificar se tá todos os links aqui. Ok, beleza. Bom, o que é a nossa agenda hoje? O que nós vamos falar? Eu vou falar um pouquinho sobre o Git, vou apresentar para vocês o Visual Code Edit, que é um editor de texto, o GitHub, GitHub Desktop, vou abrir um terminal do Ubuntu, tá? Vamos conhecer alguns conceitos a respeito de versionamento, de controle de versão, que problema esse sistema, esse software se atreve a tentar resolver. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá? E depois eu vou tentar fazer aqui um hands-on bem básico, bem introdutório com vocês, uma coisinha mais prática, e vou deixar aqui algumas tarefas também para vocês. Então, à medida que eu for explicando, eu vou deixar essas tarefas e todos os links, como de costume, arquivos, esse arquivo que vocês estão vendo, eu passo para vocês, tá bom? Bom, nós vamos começar falando aqui a respeito de um problema que acontece quando você desenvolve código, tá? Se você pega aqui um editor de código, por exemplo, aqui, esse aqui é o Visual Code da Microsoft. Aqui eu tenho acesso a diversos arquivos, né? Posso trabalhar o meu código aqui. Inclusive, hoje é muito fácil você desenvolver, porque você pode utilizar a inteligência artificial, que ele já completa para você muita coisa. Você pode começar a escrever alguma coisa, ele já completa uma função, acredita que você está... Ele já entende ali mais ou menos o que você está tentando construir, e você pode também sempre perguntar para o Copilot do GitHub, pedir informação, pedir alguma dica, instrução de como você pode montar uma função, tá? Bom, se eu quiser, por exemplo, aqui fazer um laço, create a new function. Aí ele já começa a me ajudar. Automaticamente, ele já completa o código para mim. Então, isso facilita bastante hoje o trabalho do programador. Quando eu comecei a programar, nós tínhamos que pesquisar em livros, estudar, trocar ideia. Hoje, o trabalho do programador fica mais fácil. Só que, ao mesmo tempo, você vai ser cada vez mais exigido. Por exemplo, se eu quiser fazer uma função de Fibonacci, function Fibo, ele às vezes até já completa o que eu preciso fazer, Fibonacci. E ele já me dá aqui uma dica de como fazer a função de Fibonacci. Já completa aquele código. Isso funciona para códigos mais simples, para códigos mais complexos. Tá. Agora vamos imaginar o seguinte. Eu estou aqui dentro de um editor de texto, eu acabei de escrever uma função e um código. Só que eu trabalho junto com o Elton, eu trabalho junto com a Tawane, e a gente faz a manutenção de um sistema grande. Muitas vezes eu tenho que mexer no código, a Tawane também tem que mexer no código, o João tem que mexer em outra função. Porque nós temos chamados diferentes para resolver. O Tiago tem que resolver um problema, um bug que está acontecendo num relatório. Então, aquele relatório está mostrando o total errado. O Tiago tem que resolver. Já o João vai ter que resolver um problema na tela de cadastro de
vendas a prazo, que está com problema nessa tela. Pode ser que isso seja no mesmo arquivo, pode ser que sejam em arquivos diferentes. Como que a gente controla isso? Tá. Uma alternativa seria, por exemplo, você... Vou até aumentar um pouquinho a letra aqui. Uma alternativa é você fazer várias cópias de arquivos. Por exemplo, teste Thiago.php, o Thiago vai mexer nesse arquivo. Teste João.php, o João vai mexer nesse arquivo. E da Tawane também. Só que isso vai gerar uma série de problemas, porque pode ser que o arquivo que eu esteja trabalhando aqui, eu fiz uma alteração e depois o João precisa fazer também uma alteração naquele arquivo. Ah, então eu espero o Thiago acabar e depois eu altero. Tá, esse é o melhor dos mundos. Só que a gente nunca consegue terminar o software ali só no desenvolvimento. Eu tenho que fazer teste, eu tenho que fazer ajuste. Então acaba que você pode atrasar o trabalho de outros colegas desenvolvedores se você tentar isolar dessa maneira. Então, existem algumas soluções que a gente pode utilizar para poder facilitar isso. Acho que vocês já devem conhecer, por exemplo, soluções em nuvem, igual o OneDrive, igual o Dropbox, né? Igual o Google Drive. Aquilo ali é bem bacana, porque se você tem dois computadores, você tem um notebook e você tem um computador de mesa, o que você altera num computador, ele replica para a nuvem e altera também no outro. Vamos pegar esse exemplo básico para falar que o que nós vamos tentar fazer utilizando um controle de versão é ter um repositório central onde eu vou guardar essas informações e várias pessoas podem acessar, trabalhar, e ele tem ali uma certa inteligência de entender o que cada um fez. Então, se a gente imaginar, vou dar um exemplo bem bobo aqui, eu tenho um arquivo que tem 500 linhas de código, tá? Vou até aqui para esse código aqui. Vamos supor que eu tenho 500 linhas. Aí, a Patrícia vem aqui e faz uma alteração de código aqui, ó. Patrícia alterou em 7/1/25. Ela vem aqui e corrige um código. E aí, aqui em cima, o João vem e mexe. Alterado. Alterei aqui. E o João vem aqui e faz uma alteração. Só que isso aqui, essa parte dessa função, está na máquina do João. Essa parte está na máquina da Patrícia. O que tem que acontecer, então? O João tem que pegar esse código dele e enviar para um repositório central. A Patrícia tem que pegar o código dela e enviar para um repositório central. E depois acontece uma mágica que a gente chama de merge. O que é o merge? O merge vai unir, vai misturar as duas alterações no código final. Ele vai mostrar tanto as alterações da Patrícia, as alterações do João, e aí um programador mais experiente vai avaliar se os dois podem ir para o mesmo arquivo final. Então, isso é um exemplo muito simples, tá? Olha só. Então, o que é o Git? Para que ele serve? Ele vai ser um sistema de controle de versões. Eu tenho a versão da Patrícia, a versão da Adriana, a versão da Tawane, distribuído. Cada um deles e delas trabalhando na própria máquina. Permite rastrear alterações no código e facilitar o trabalho colaborativo. Quando se é um único programador, é fácil. Só que mesmo sendo um único programador, é uma boa prática a gente trabalhar com controle de versão. Porque o que pode acontecer? Eu posso chegar no meio do meu desenvolvimento e eu posso pensar o seguinte: eu estou aqui trabalhando nesse sistema de vendas, mas eu quero fazer um teste. E se eu implementasse uma função diferente? O que a gente pode construir usando um controle de versão? Eu posso criar o que nós chamamos de branch, que é uma ramificação, que eu não mexo no meu código principal, ele fica funcionando redondinho, e eu crio um segundo conjunto de arquivos, uma segunda ramificação, uma segunda branch, para que eu faça testes de novos desenvolvimentos. Isso preserva o código original,
Pode ser também que você erra, perde, apaga alguma coisa do código, você sempre tem essa cópia original e todo o histórico do que foi feito dentro do controle de versão. Então, o software que faz isso, ele se chama Git. Sempre existiu o Git? Não. Um dos primeiros sistemas de controle de versão, na época do início ainda do Linux, era o SVN, ou Subversion. Eu trabalhei muito com o Subversion. Só que aí foi evoluindo e nós temos hoje um outro sistema de versão chamado Git, que foi desenvolvido pelo Linus Torvalds para o controle de versão do código-fonte do kernel do Linux. Então, ele que desenvolveu. Então, são coisas diferentes. Eu tenho aqui o Git, que é um software livre, que é esse site aqui, Git, Free and Open Source Distributed Version Control System, designed to handle everything from small to very large projects. Olha, ele é desenvolvido para você trabalhar desde projetos muito pequenos para projetos muito grandes, com velocidade e com eficiência. Então, a primeira coisa que vocês vão depois fazer, vocês vão entrar aqui no site do Git, que eu vou deixar o link, vão baixar a versão para Windows, ou para Mac, ou para Linux, depende do que vocês estão utilizando, e fazer a instalação. Ah, mas está tudo aqui em inglês. Não, você pode baixar aqui só usando o download e instalar na sua máquina. Quando você fizer isso, você vai ter instalado um cliente do Git na sua máquina. Aqui eu estou utilizando o Windows. Então, já está instalado aqui na minha máquina o Git. Beleza. Só que não é apenas o Git. Existe um carinha chamado GitHub. Esse carinha, o que é? É uma empresa que utilizou o sistema do Git e proveu repositórios de forma gratuita para qualquer um que quisesse criar um repositório. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu estou começando a desenvolver um sistema, eu vou trabalhar junto com a Jéssica, junto com o Elton, no desenvolvimento de um sistema. Eu entro aqui no GitHub, crio um repositório, e é muito simples, vou mostrar para vocês como que faz isso. Dou acesso para quem eu quiser, eu quero que a Kellen tenha acesso, que a Tawane tenha acesso, eu dou acesso para elas nesse repositório e as convido para me ajudar a construir o software, tá? Dentro do GitHub. Isso aqui fez tanto sucesso, a Kellen está junto para ajudar. Isso aqui fez tanto sucesso, o GitHub, que a Microsoft, alguns anos atrás, comprou. E isso foi muito positivo. Por que foi positivo? Porque antes eu só poderia criar repositórios públicos. Eu poderia criar repositório privado apenas se eu fosse um assinante pago. Hoje, com a Microsoft, quando ela adquiriu, você pode criar repositório público, privado, do jeito que você quiser. Então, olha aqui. A primeira tarefa de vocês é baixar o GitHub, o Git. A segunda tarefa é vocês acessarem o site do GitHub, que é github.com, e criar uma conta para vocês. Então, aqui, por exemplo, eu estou aqui logado na minha conta e aqui tem todos os meus repositórios. Tem um repositório meu que, da época da pandemia, está aqui. Acho que é esse aqui, aulas remotas. Só para vocês terem uma ideia. Na época da pandemia, eu dava aula na Universidade Estadual de Minas Gerais. E aí, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que passar todas as nossas aulas online. Então, eu montei um repositório chamado Aulas Remotas, aberto, qualquer um pode vir aqui, onde eu dividi... Liberar mais um aqui. Onde eu dividi todas as disciplinas que eu trabalhava. Olha lá, gestão de TI. Aí você abre aqui, tem as anotações das videoaulas, os textos, tudo que a gente trabalhava. Programação orientada a objetos 2. Tem várias aulas aí que eu trabalho com Python, né? Eu já passei isso para o pessoal de linguagem de programação. Aí aqui tem todas as listas de exercício. Ou seja, eu posso usar um repositório não só para você colocar código-fonte. Eu posso colocar todo tipo de artefato. Eu posso guardar informação aqui
de forma organizada. E qualquer um que tem acesso ao GitHub, tem uma conta, pode vir aqui e marcar com uma estrelinha esse repositório, pode fazer um fork, que é uma cópia desse código para poder trabalhar, ou pode dar um watch, que é para seguir o que está acontecendo. Por exemplo, eu estou aqui seguindo acho que é esse aqui, Midu. Isso aqui é um software para você trabalhar com PHP e é um framework de banco de dados. Então, eu achei muito bacana, eu comecei a seguir, eu entrei aqui no código-fonte, eu estava olhando aqui para ajudar na tradução para português. Eu posso entrar ali e posso ajudar na tradução para português. Um outro exemplo de código, vou dar uma olhada aqui, um outro que eu tinha pegado também, padrões de projetos para humanos. Esse aqui é um projeto interessante também. Nós temos um conceito de padrão de projeto, que é um conjunto de técnicas, ou melhor, um conjunto de boas práticas para escrever código. Esses padrões de projetos, eles estavam só em inglês, esse repositório. Então, nós ajudamos também um pouco a traduzir esse repositório para trazer os padrões de projeto. Por exemplo, Simple Factory, Factor Method, Abstract, Builder, Prototype, etc. Está aqui também. Então, quando eu trabalho com um repositório dentro do GitHub, eu incentivo o trabalho colaborativo. Por isso que a galera do software livre, do software open source, armazena muita coisa aqui, porque qualquer um pode seguir, ajudar e contribuir. Beleza. Então, essa é a diferença. Enquanto eu tenho o Git, que ele é um programa, que eu tenho o cliente, eu tenho o servidor do Git, que eu uso para fazer o acesso, eu tenho o GitHub, que é esse repositório hoje gratuito da Microsoft, que você pode armazenar todos os seus projetos. Todo mundo que inicia um curso de sistemas na área de computação, a gente sempre orienta a você criar um GitHub, um repositório, e todas aquelas atividades, aqueles textos, aqueles artigos que você tem, às vezes tem que escrever, tem que trabalhar, sempre você joga ali. Isso aqui te ajuda como se fosse um currículo também para você, com tudo que você faz. Ah, mas eu só estou copiando um código. Não tem problema. Você está seguindo uma videoaula, você está copiando um código, mesmo que você esteja só seguindo ali um tutorial, você está aprendendo. Então, o incentivo bacana é você sempre guardar essas informações dentro do seu repositório, dentro do seu Git. Por isso que eu estou falando para todo mundo criar. Beleza. O que seria uma funcionalidade, um fluxo aqui bem básico, né? O desenvolvedor cria e envia uma nova funcionalidade usando esses comandos. Eu tenho o comando clone, que é para baixar uma cópia do repositório. Eu tenho o comando add, que é para adicionar arquivos para o próximo commit. Eu tenho o comando commit, que registra as mudanças. Eu tenho o push, o pull, para no final eu ter a release ali do produto ou da funcionalidade. Existem algumas maneiras de eu trabalhar com repositório. Aquela maneira mais prática possível é a gente trabalhar na linha de comando. É eu trabalhar com comandos escritos, tá? Dentro de um terminal. Por exemplo, aqui eu tenho um terminal. Se eu consigo aumentar um pouquinho aqui o zoom para vocês, consigo. Isso aqui é um terminal Linux. Eu aumentei um pouquinho a letra aí, pelo menos para vocês conseguirem ver um pouco melhor. Isso aqui eu tenho um terminal, tá? Baciote é o nome do meu usuário, Nitro é o nome dessa máquina que eu estou, e aqui está dizendo o diretório ou a pasta que eu estou, tá? E aí já vou deixar aqui para vocês também, depois o link de um curso de Terminal Linux, que é um curso gratuito, naquela mesma plataforma, ali são poucas aulas, acho que são só 10 aulas, que vai te ensinar um monte de comandos para você sobreviver dentro do terminal. Então, por exemplo, tudo que a gente faz com o mouse no Windows, eu posso fazer dentro do terminal utilizando comandos. Aqui eu posso usar o comando ls, que vai listar para mim quais os arquivos que eu tenho aqui disponíveis nessa pasta. Se eu entrar aqui dentro do meu editor de texto,
Aqui, eu estou aqui dentro do controle. Aqui eu tenho o índice, o teste e o teste 2. Aqui eu estou em um diretório separado. Aqui eu tenho funcionalidade e o teste. Se eu quiser ver mais dados desses arquivos, eu posso utilizar um comando mais complexo, onde eu tenho aqui quem criou, qual o grupo, o tamanho do arquivo, o dia que ele foi criado, a data e a hora. Eu tenho um arquivo teste.txt. Estou dando só um exemplo para vocês. O que tem dentro desse arquivo? Eu posso dar um comando cat e eu posso olhar o que tem dentro desse arquivo. Ele vai mostrar para mim que dentro desse arquivo tem só uma frase, está escrito teste no Git. Teste no Git. Então, quando eu trabalho aqui dentro da linha de comando, eu tenho mais domínio, eu tenho mais controle e velocidade para fazer as coisas, que se eu fizesse por uma interface, eu levaria mais tempo, tá? Só que trabalhar com comandos não é o primeiro passo para quem está conhecendo o GitHub e o Git. Só vou mostrar para vocês que é possível fazer isso, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, quais são as principais ações? Tá? Ainda está um pouco abstrato, mas eu já vou fazer um teste prático com vocês. Eu posso fazer um pull, que é baixar as atualizações. Eu posso fazer um push, que é enviar tudo que eu trabalhei durante o meu dia, eu vou enviar para o repositório. Eu posso fazer um merge, que é combinar as diferentes branches. Boa noite, Natália. Se a internet cair, não tem problema, tá gravado também, tá, Natália? Eu não li sua mensagem toda. Commit, salvar uma versão, fazer um clone, etc. E para tudo isso, eu tenho alguns comandos. Eu tenho comando para clonar um repositório, para criar um novo repositório, etc. Então, olha só, o que nós vamos fazer? Eu estou aqui dentro do GitHub. Estou aqui dentro do GitHub. E aí, eu quero iniciar um novo projeto. Eu quero trabalhar um novo projeto, eu preciso de um lugar para guardar o meu código, eu preciso de um lugar para guardar o meu código Python, PHP, etc. O que eu posso fazer? Eu posso criar um novo repositório. Esse novo repositório, eu vou escolher aqui um proprietário, no caso sou eu. Nome do repositório, vou colocar aqui, aula de Git. Um exemplo. Ele está falando para mim que esse nome, aula de Git, está disponível. Descrição. Repositório de testes para aula de Git. Eu posso escolher que esse repositório que eu estou criando, de novo, um repositório é um espaço que eu estou criando, uma pasta lá no seu Google para você guardar a informação. Pode ser público, pode ser privado. Eu vou mandar adicionar um arquivo README. É um padrão que nós temos, todo repositório tem um arquivo chamado README, ou leia-me. Esse arquivo é uma boa prática você escrever o que é aquele repositório. Você detalha aquilo ali. Então, vou colocar aqui, README, beleza, criar. Legal. Então, ele agora criou um repositório dentro do GitHub, do usuário Baciotti. Ele se chama aula de Git. E aqui dentro, por enquanto, só tem um arquivo chamado readme.md. Aqui eu tenho algumas outras informações, tá? Aqui eu tenho um about, que é o sobre, repositório de teste para aula de Git. Aí, atividade, se eu clicar vai me mostrar detalhes de atividade. Ninguém ainda marcou com estrelinha. Só tem eu que estou observando e não tem nenhum fork. O que é o fork? Eu entro aqui, eu gostei tanto desse programa aqui que a Natália está escrevendo, que eu faço uma cópia desse programa para poder melhorar, mexer e utilizar. Beleza. Aqui mesmo eu posso, por exemplo, adicionar um arquivo. Eu posso criar um novo arquivo. Eu vou criar um novo arquivo que vai se chamar index.php. É um exemplo. Deixa eu abrir. Mas a Michelle está chegando. Ok. Aqui eu posso escrever um código PHP.
echo, olá, mundo. É apenas um teste, ponto e vírgula. E aqui eu posso fazer um commit. O commit é enviar essas mudanças aqui para dentro do repositório. Ó, criei um arquivo índice, commit. Tudo isso aqui eu estou fazendo online na web. Ah, legal. Agora vamos supor que eu quero trazer isso para o meu computador, que eu quero trabalhar na minha máquina, usando aquele editor que a gente estava brincando aqui agora, que é o editor Visual Code. Como é que eu posso fazer isso? Tem várias maneiras. Eu posso fazer por esse terminal que eu mostrei para vocês, que é usando linha de comando, que é usando texto, ou, para quem está começando, a gente pode usar um aplicativo que facilita demais a vida, tá? Esse aplicativo, você vai encontrá-lo aqui. Ele se chama GitHub Desktop. GitHub Desktop. Olha só. Download GitHub Desktop. Então já tem aqui o site. Eu vou mandar todos os links para vocês. Inclusive, deixa eu já até mandar esse aqui. Ó. Esse é o GitHub Desktop. A Natália falou que já conhece aqui o GitHub. Ó, o GitHub Desktop tem o github.com, que é o site onde você vai utilizar para criar a sua conta, tá? E tem o editor que nós utilizamos, que é o Visual Code. Eu já vou colar aqui o Visual Code também, que é o editor do Visual Code. Você pode baixar também para sua máquina e instalar. Beleza. O que eu fiz aqui? Voltando aqui um pouquinho. Eu entrei dentro do GitHub e eu criei um repositório chamado aula de Git. Lá dentro já tem um arquivo chamado readme, que traz aqui uma explicação da aula, e eu criei um arquivo chamado índice. Tá, não fiz nada, só entrei aqui, criei a minha conta e criei esse repositório. Beleza. Agora, eu quero trabalhar isso no meu computador. Para trabalhar no meu computador, eu tenho que utilizar quem? O GitHub Desktop. Então, você vai vir aqui, vai fazer o download. Eu já fiz o download aqui, tá? Mas você faz o download, ele vai baixar o arquivo executável, você dá um duplo clique, instala na sua máquina. Beleza. E aí você vai ter que fazer o login. Você vai entrar com o seu e-mail, a sua senha. Aqui eu já tenho instalado o GitHub Desktop. Pronto, eu já tenho instalado aqui o GitHub Desktop. Quando eu abrir aqui o GitHub Desktop, deixa eu até jogar para o outro, trabalhando nesse daqui. Pronto. Se eu tenho aqui o GitHub Desktop, eu já vou ter acesso a tudo aquilo que eu construí, que eu criei aqui dentro do Git. Mas ele vai fazer a ponte para trazer isso para a minha máquina. Se eu trabalho em um notebook, num computador de mesa, não tem problema. Em mais de um computador, não tem problema. Você pode instalar, você pode baixar para o seu computador. Então, vamos voltar aqui. O que eu quero fazer? Eu quero clonar um repositório da internet. Eu vou usar aqui o clone. Beleza. E aí, ele vai falar o seguinte, olha, você tem alguns repositórios, atividades escolares, aulas remotas, ciência de dados. O repositório que eu quero clonar é o aula de Git. Vamos ver se ele vai achar ele aqui. Aulas. Ah, deixa eu fechar, abrir de novo, que eu acho que ele não carregou. GitHub Desktop. Isso, vamos ver se vai encontrar aqui. Aula. Ah, agora sim, ó. Aula de Git. Eu posso clicar aqui no clone, que eu quero clonar um repositório da internet. Eu posso escrever o nome dele aqui, ó. Aula de Git, aula Wang, aulas remotas. Não, eu quero esse aqui, ó. Aula de Git. Legal, então eu vou clonar. Beleza, clico no clone. Aí, olha o que ele está falando para mim. Olha só. Nós vamos clonar essa URL, esse site. Se você entrar lá na internet e olhar, é o mesmo site, ó, GitHub, Baciote, aula de Git. Aula de Git.git. Aonde que você vai salvar esse repositório na sua máquina?
Lá na pasta documentos, dentro da pasta documentos, vai ter uma pasta chamada GitHub, e lá dentro eu vou ter o repositório aula de Git. Ok, excelente local. Eu vou dar um clone. Clonando. Bacana. Clonando. Ótimo. E aí ele já caiu agora numa outra tela. Olha só que bacana que é isso aqui. Ele caiu numa tela aonde está falando para mim que não teve nenhuma mudança local, nenhum arquivo foi alterado. Tá, agora então nós vamos olhar o que ele fez. Lembra que ele salvou lá na pasta documentos? Eu vou abrir a minha pasta documentos. Eu vou entrar na minha pasta GitHub. Eu vou entrar numa pasta que se chama Aula de Git, que ele acabou de criar essa pasta, né? 1934. Ah, olha só que legal. Vou liberar mais um aqui, isso. Olha só que legal. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu não tenho nenhuma mudança, aqui eu tenho as minhas pastas. Eu tenho aqui um arquivo que chama index.php, readme.php, exatamente os arquivos que estão aqui. Isso aqui é na internet, é lá no repositório. Isso aqui é o que está na minha máquina. Então agora eu vou fazer aqui uma brincadeira. Eu não vou nem usar o editor Visual Code ainda. Esse aqui é o GitHub Desktop, que eu falei para vocês. Aqui eu tenho a pastinha. Legal. Quero ver como é que isso funciona, então. Vamos supor que aqui dentro da pasta do meu projeto, eu preciso organizar essa pasta melhor. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu computador, vou criar uma nova pasta, vai se chamar dados, um exemplo. Aqui dentro da pasta dados, eu vou criar um novo arquivo, um documento texto, que vai ser notas.txt. Isso, vem aqui, criei esse arquivo. E que eu vou jogar algumas notas, né? 10, 7, 8, teste. Vou salvar esse arquivo. Legal. Fecho. Volto. Aqui do lado do index, do lado do readme, eu vou criar um outro arquivo. Vou criar um arquivo. Como se aqui eu estivesse trabalhando, né? Eu estou trabalhando no software que eu estou desenvolvendo. Eu estou adicionando aula de Git. Beleza. Arquivo, salvar, fechar, fechar. Tá bom. Vamos ver o que está acontecendo aqui agora. Quando eu vim aqui para o GitHub Desktop, o software, o que aconteceu? Ele falou o seguinte, olha, tem aqui um arquivo aula.txt que foi criado, tem um arquivo notas.txt que foi criado, e ele já mostrou para mim, inclusive, o que é o conteúdo desse arquivo. Ele tem aqui uma anotação, mostra onde eu dei um enter e tal, e tem aqui o conteúdo desse arquivo. Só que se eu entrar aqui na internet, vou até dar um F5 para atualizar essa página, ó, aquela pastinha não veio para cá ainda. Aquele arquivo não veio para cá ainda. Por quê? Porque eu ainda não fiz um commit, eu ainda não enviei esse arquivo. Então, eu tenho que falar para o GitHub que essas duas alterações que ele encontrou, eu gostaria de acrescentá-las no meu repositório. Então, eu posso vir aqui e eu posso colocar aqui, ó, criação das pastas iniciais. E que eu posso escrever alguma coisa. Vou comitar isso aqui para a branch principal. Commit. Ah, beleza. Foi. Vamos aqui dar um F5. Ué, até agora ele ainda não fez. Por quê? Porque toda vez que eu faço um commit, depois eu tenho que fazer um push, eu tenho que enviar isso lá para o servidor. Fiz o envio. Legal. Vou dar um F5. Ah, que ótimo. Então agora ele criou aqui a pasta dados, ele criou o arquivo aula.txt, a descrição que eu coloquei, né, que é a criação das pastas iniciais, e tá tudo aqui. Então agora quer dizer que se o Elton quiser trabalhar nesse repositório,
o Elton pode vir aqui, entrar aqui dentro de código, pode pegar esse link e pode trabalhar nesse repositório. Lá na máquina dele ele trabalha e vai estar normal, tá? O que eu posso fazer aqui também? Agora que eu estou utilizando o editor de texto, eu posso vir aqui, eu posso mandar abrir uma pasta. Aqui dentro da pasta documentos, dentro de GitHub, aula de Git, eu posso mandar abrir essa pasta. Perfeito. Ele abriu aqui agora, confio, dentro do Visual Code, para que eu possa aqui olhar todos os arquivos que existem aqui dentro. O Visual Code, ele já possui também aqui um controle de código. Então, aquilo que nós fizemos aqui pelo GitHub Desktop, que digamos, é o programa oficial do GitHub, que facilita, eu também posso fazer por aqui, pelo próprio editor, tá? Eu também posso fazer alterações e aqui no controle de código eu posso também fazer um envio. Vamos fazer um teste. Posso abrir aqui o arquivo aula. Hoje não terá aula. Pronto. Salvo isso daqui. O editor, ele já mostrou para mim que esse arquivo tem um M de modified. Ele já foi alterado aqui. E aqui acendeu o número 1, porque aqui é o meu controle do código-fonte. Uma alteração pendente. Eu venho aqui, ele fala o seguinte, olha, tem um arquivo aqui que foi mudado. Você quer mandar isso aqui para lá? E aqui embaixo, ele me mostra uma árvore de tudo que já foi feito. Foi criado o commit inicial, criado o arquivo index. Tá, aí eu venho aqui e escrevo uma mensagem, tá? A alteração. Confirmo e mando sincronizar. Isso que eu fiz aqui dentro é a mesma coisa que eu fiz usando o GitHub Desktop. Só que eu fiz aqui dentro do próprio editor. Eu sei que às vezes a primeira vez que a gente tem contato, né, parece algo assim muito de outro mundo. Mas basicamente o que nós estamos fazendo é criar um lugar para guardar código-fonte, baixar para minha máquina, trabalhar nesse código e jogar de novo para a nave-mãe, para armazenar isso lá para que outra pessoa também possa trabalhar. Se eu voltar aqui para a internet, eu dou um F5. Ele fala o seguinte, olha, o arquivo aula.txt sofreu uma alteração now, agora. Então, se eu entrar aqui, hoje não terá aula. Está escrito ali que foi a alteração que eu acabei de fazer. Gente, o que nós fizemos aqui foi o básico. O que é o básico? Criar um repositório, colocar um arquivo, baixar para a máquina, alterar esse arquivo e subir novamente para a máquina. Tá? Então, o dia a dia, o básico aqui de um programador, no dia a dia, é isso. É ele pegar esse código, trazer para a máquina dele, trabalhar e subir novamente. Tá? Antes da gente fazer a parte aqui digitando o código, eu quero mostrar para vocês também. Eu vou dar um tempinho para vocês de 5 minutos. Eu quero que todo mundo crie uma conta no GitHub. E eu quero que todo mundo entre aqui nesse repositório, que é o aula de Git, e você vai dar um fork. Fork é fazer uma cópia para a sua conta desse repositório. Só para a gente fazer um teste. Então, todo mundo cria uma conta lá no GitHub, e depois vai acessar isso aqui e faz um fork. Pode ser? Vou dar 5 minutinhos. Beleza, Kellen. Quem tiver com computador, quem estiver vendo no celular não tem jeito, mas quem tiver no computador aí, 5 minutinhos, vai lá e cria. Tem alguém que já tem uma conta no GitHub criada, que já utiliza? Já tem, Patrícia? Ah, legal, beleza. Só vou recarregar minha água, tá? A Kellen também falou que tem. Já volto, pegar água gelada, um minutinho.
Oi, Patrícia, pode falar. Eu enviei, acho que no WhatsApp, um PDF que tem, um PDF não, um PowerPoint que tem umas imagens da staging area, acho que dá para visualizar melhor ali. Bacana. Quando é que está no remoto, quando é que vai pro O já que está local, no local, quando que vai para o remoto, talvez. mostrando todo aquele fluxo, né? Ah, legal. Eu já vou distribuir aqui para o pessoal. Patrícia, obrigado. Você conseguiu fazer o fork? Para eu olhar aqui. Ah, conseguiram. A turma conseguiu. Beleza. Eu tenho 3 aqui que fizeram. Excelente, excelente. Pessoal, tem alguém que não conseguiu criar a conta? Vocês estão conseguindo? Eu preparei aqui para vocês também uma sequência de comandos que a gente pode utilizar para fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, usando o GitHub Desktop e usando o Visual Code Edit, nós também podemos fazer utilizando a linha de comando. Só que antes disso, vamos fazer um teste diferente. Patrícia, você consegue criar... qual que é o seu GitHub? Por favor, cola aqui para mim, já que você está com ele aberto aí. Tá, já foi, só um pouquinho. Só para a gente fazer um teste diferente aqui. Isso, tem a configuração do e-mail. Uhum. Isso mesmo. Tá. Então, eu vou abrir aqui o repositório, aqui, o GitHub aqui da Patrícia. Patrícia está fazendo certinho, já colocou a fotinha, escreveu aqui uma apresentação. Que bacana. Parabéns, ó. As principais habilidades secundárias. Muito legal. LinkedIn, Gmail, e aqui o que ela está trabalhando. Ali até parece. Não, mas bom demais, excelente. É muito importante fazer isso. Beleza. Vou olhar agora aqui os seus repositórios, tá? Por exemplo, vou olhar aqui os repositórios da Patrícia. Patrícia Fraga, Public, Aula Git. Tá. Por exemplo, vou pegar esse repositório seu aqui. Beleza. Olha, eu peguei um repositório aqui da Patrícia. O que eu posso fazer? Agora, não é meu, é o repositório dela. Eu posso vir aqui e posso clonar esse repositório também para poder trabalhar. Só liberar mais um aqui. Então, eu já peguei aqui o código, estou copiando. Vou vir aqui no meu desktop, que é mais fácil. Vou até iniciar tudo aqui de novo, vou até fechar também aqui o editor. Vamos abrir novamente. GitHub Desktop. Isso, File. Clonar repositório. Eu vou tentar encontrar pela URL. Patrícia Fraga, aula Git, dentro do aula Git. Clone. Beleza. Acabei de clonar o repositório da Patrícia. Vamos fazer um teste agora. Vamos voltar aqui. Aula Git, esse é o repositório dela. Tem aqui 4 arquivos. Eu vou vir aqui, eu vou criar um outro arquivo chamado thiago.txt. Isso. Teste aula. Vou criar um fork, ok. Eu quero contribuir com o repositório da Patrícia, ok. Isso, pronto. Então, agora o que eu fiz? Eu trabalhei em um repositório que nem era meu. Eu peguei o repositório da Patrícia,
fiz um fork, ele veio aqui para o meu GitHub também, e eu fiz uma alteração nele. Então, posso entrar aqui no repositório. Vamos ver se já veio para cá. Aula Git. Forked from Patrícia Aula Git. Eu entrei lá dentro do Git dela, copiei e trouxe para cá. Outra coisa que a gente pode fazer, deixa eu pegar aqui, aulas Weng, vou pegar esse aqui da aulas Weng, nem sei o que tem nesse. Tá. Vou copiar direto aqui. Eu montei para vocês toda uma sequência que eu posso utilizar para, primeiro, configurar o Git no seu Linux, verificar as configurações e clonar um repositório. Então, o que eu posso fazer? Ó, vou até diminuir aqui, para a gente poder seguir. Eu entro aqui. Aqui eu estou utilizando. Dá para fazer direto no VS Code, Adriana, isso mesmo, e dá para fazer aqui também pelo próprio terminal, tá? O que nós vamos tentar fazer agora. Só liberar mais um aqui para entrar. Isso. Aqui eu estou dentro do terminal Linux, que eu tenho aqui instalado na minha máquina. Eu vou para a pasta anterior. Aqui eu tenho controle e eu tenho controle Git. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clonar um repositório. Lá o aulas Weng Git. Ele vai clonar o repositório, trouxe para cá. Se eu der um comando ls, eu vou ver que agora eu tenho mais uma pasta chamada aulas Weng. Se eu acessar a pasta aulas Weng, aqui dentro eu tenho um monte de arquivo que foi adicionado. Tá. Então, o que a gente fez aqui? Primeiro, isso que eu vou passar para vocês, esse tutorialzinho, para depois vocês tentarem fazer dentro do terminal. Eu fiz um clone, entrei na pastinha que eu já tinha clonado, beleza. E agora que eu posso, por exemplo, que eu posso criar uma pasta, se eu quiser, Thiago 2, ou eu posso criar um arquivo direto usando um editor de texto, né? teste333.txt. Eu posso aqui criar um teste de criação de arquivos. Ok. Posso dar um Ctrl-O, Ctrl-X. Tá. Isso que eu estou fazendo é a mesma coisa que eu estava fazendo usando o Visual Code, só que agora foi utilizando direto no terminal. Então, eu tenho aqui um arquivo README, eu tenho um arquivo teste333, que ele está aqui. Tem a pastinha Thiago 2, tudo que eu criei. Beleza. Se eu der aqui um comando git status, ele vai falar para mim que eu tenho aqui alguns arquivos que eu tenho que acrescentar, que é o arquivo teste333.txt. Então, eu posso, por exemplo, dar um git add asterisco para poder acrescentar esses arquivos, e eu posso ir novamente no git status. Aí ele fala que eu tenho aqui algumas alterações para serem enviadas. Tá? Um arquivo novo, teste333.txt. O que acontece? Quando você trabalha com o terminal, com a prática, você vai pegando muito mais velocidade para fazer por aqui do que usando um aplicativo. Além disso, você tem aqui um histórico de todos os comandos que você já executou. Isso facilita para você buscar um comando anterior, ver o que pode ter dado errado, etc. Tá. Então, eu já acrescentei esse arquivo. O que eu faço agora? Eu posso fazer um commit. Git, commit, -m, enviando os arquivos. Fiz o commit. E depois eu posso dar um git push origin main. Aqui deu um erro. Porque o meu lá não tá autorizado. Não, mas não tem problema. Git status. Basicamente, o que a gente fez foi criar
tudo foi replicar a mesma coisa que nós fizemos pelo GitHub Desktop, nós fizemos pelo VS Code, e eu posso abrir aqui também um novo repositório, se eu quiser, e eu posso fazer pela linha de comando. Qual que eu devo utilizar para trabalhar? Para quem está começando, vocês podem começar utilizando ou o Visual Code para baixar os códigos, ou você pode utilizar o próprio GitHub Desktop, e eu sugiro depois pegar uma prática também dentro do terminal. Porque aqui a gente consegue copiar os arquivos, criar as pastas, desenvolver, fazer os acessos SSH, até mesmo atualizar o banco de dados muito rapidamente por aqui. Aqui nós podemos trabalhar com MySQL, nós podemos trabalhar com SQLite também. Eu não tenho instalado aqui, né? Mas, por exemplo, se eu precisar instalar qualquer novo aplicativo, apt install SQLite, que é o banco de dados que a gente trabalha. Eu já instalo diretamente aqui pelo Linux. Pronto. E aqui dentro do repositório que eu estou, aulas UENG, eu posso criar um banco de dados, dados.sqlite. E aqui eu posso dar meus create table, criar minhas tabelas, trabalhar tudo aqui, e depois eu posso pegar esse arquivo e jogar direto. Já foi criado lá o dados SQLite, usando o git add dados SQLite. Então, basicamente, o que a gente faz quando eu trabalho com repositório? Eu crio um espaço para poder colocar os meus arquivos, tá? Se a gente voltar aqui agora para o código, o Aulas UENG está aqui, que é o que eu estou trabalhando, né? O da Patrícia também está aqui. Já está com um fork, que foi o que eu fiz. Aquele nosso anterior, que era o de aula, aula de Git, está aqui com 5 forks, que foram os que vocês fizeram, né? Então, assim, é basicamente isso. O que eu queria, pessoal, passar para vocês sobre o Git era esses passos iniciais, tá? Para que vocês criassem aí a conta de vocês, fizessem o primeiro fork, tá? E aí eu vou passar toda essa sequência de comandos aqui que eu tinha preparado, para que vocês tentem fazer diretamente no terminal. E eu deixei aqui também, eu preparei para vocês um arquivo, um link, na verdade, que contém, que eu reuni todas as informações a respeito aqui das nossas aulas, do conteúdo e dos cursos. Por exemplo, aqui é um guia que a gente fala do ambiente virtual de aprendizagem, aqui da Faculdade IMES. Eu falo um pouco aqui quais são as disciplinas de cada período, como é que você faz para acessar. Eu estou explicando como é que funciona aqui as aulas ao vivo, as aulas gravadas anteriores, que às vezes eu passava isso sempre por e-mail para vocês, a playlist da aula, onde que está gravada a aula. Eu já deixei tudo aqui, você clica, ele já cai direto naquela playlist. É como se fosse um guia para poder facilitar. A de administração também. As últimas 5 aulas eu deixei aqui à disposição. A parte de certificados, eu já deixei um link aqui disponível para vocês também, que é aquele link onde vocês entram para acessar todos os certificados, tá? Os eventos do ano de 2024, a palestra de automação, de proteção de dados, de qualidade de software, de pipeline, de metodologia ágil. O do mês de novembro, que é de redes de computadores, de ferramentas de IA. Infelizmente, a palestra da Poliana não ficou legal a gravação, né? Vocês lembram que a gente teve um problema lá, que estava com o Flávio. Os eventos de 2025, que é o do Excel, já está aqui disponível, que é o de ontem, tá? Já deixei aqui disponível para vocês. Sobre os cursos, o de Excel, o de SQL, e esse aqui é o curso de Terminal Linux. Esse aqui é o curso de Terminal Linux, que vocês também vão poder acessar. Tem aqui o link, igualzinho os demais, você vai acessar, clicar aqui, ter acesso ao curso completo de Linux. Esse curso vai explicar muita coisa aqui do terminal, tá? Que dá para vocês já terem uma noção também sobre isso daqui.
que mais eu coloquei aqui? O link do grupo de informes. Então, basicamente, eu reuni todas as informações. Eu vou passar para vocês esse link também. Vou colocar tudo no e-mail, juntamente com a gravação. Tá bom? Mas é isso. Hoje eu queria só mostrar realmente esses primeiros passos aqui do Git, pedir que todos criassem as contas. Eu vou preparar uma atividade agora envolvendo o Git, para que todos vocês tentem fazer um envio de um arquivo lá para um repositório específico, tá bom? Ok, pessoal? Isso, Xará, exatamente. Mas assim, a primeira vez que a gente trabalha com isso aqui, realmente é um pouco abstrato, tá? Por isso que eu gosto de sempre comparar com uma nuvem, é um repositório, é um local para você colocar o seu código, as suas informações, tá bom? Obrigado, Patrícia, Kellen, Débora. Amanhã eu quero todo mundo aqui para a gente poder falar de contabilidade. Combinado? Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Vai assistir, Patrick, isso mesmo. Valeu, Kellen. Obrigadão. Tchau, tchau.